disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa do Evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que daria, preste bem atenção nisso, Jesus perguntando, ou o que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Estas são palavras ditas por Jesus. Se você tem aquela Bíblia onde as palavras de Jesus elas estão em vermelho, observe lá, são as palavras ditas por Jesus. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos, você que está agora aqui online com a gente, você que vai entrar depois, eu quero falar sobre prioridade. Isso vem me incomodando nos últimos dias. E o que acontece? Quando nós falamos de prioridade, prioridade é primeiro. Primeiro. Não são duas prioridades. Prioridade, o que é primeiro? E o que é prioridade, a gente faz primeiro. Depois vem as outras coisas. Então preste atenção. Eu não posso dizer que Deus para mim é prioridade se eu faço todas as outras coisas primeiro para depois eu vir ter um tempo com Deus. Eu insisto muito nisso. Eu posso iniciar o dia e eu ter, dependendo da minha flexibilidade de horário, talvez eu tenha condições de separar dentro do dia aquele momento onde eu falo assim, esse momento é meu com Deus. Ótimo, glória a Deus. Tudo bem, eu estou tendo uma prioridade. Não está sendo a minha primeira coisa do dia, mas eu tenho uma prioridade. Está certo ou errado? É a minha consciência com Deus. Insisto muito, porque hoje nós temos o nosso tempo, se a gente não vigiar, não tomar cuidado, o nosso tempo ele é consumido a partir do momento que você acorda e já põe a mão nesse aparelhinho ou num aparelho como esse que está aqui na minha mão. Você, sem se dar conta, ele vai consumindo o seu tempo e sem você perceber, o que vem através dele começa a ter o primeiro lugar na sua mente, consequentemente no seu coração. Não, eu só pego aqui para dar uma olhadinha das notícias, eu só pego aqui para ver se o fulano mandou uma mensagem, eu estou falando de prioridade, estou falando aqui que vem primeiro, e este hoje a gente sabe muito bem aí, o grande desafio que se existe para cuidar e para evitar que este negócio venha tomar o nosso lugar. Mas o meu assunto não é ele, eu só usei um exemplo para falar de prioridade. Olá, irmão Juliano, bom dia, seja bem-vindo, Deus abençoe vocês. Nesse texto aqui que Jesus ele está falando essas palavras, ele está anunciando a sua morte. É um texto que anuncia a morte de Jesus, ele mesmo falando. Então ele chama assim os seus discípulos, chama assim a multidão, chamou todos, e Jesus ele perguntava. Jesus tinha, em sua comunicação, ele tinha a frequência ou o hábito de fazer perguntas. Ele fazia perguntas, perguntar é algo estratégico. E Jesus perguntava. E aqui ele começa a falar assim, olha, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Aí agora ele vai trazer uma comparação e vai levar mais a fundo do porquê negar-se a si mesmo. Ele vai dizer assim, olha, porque quem quiser salvar a sua vida, vai perder ela. Então, mas como assim? Quem quiser salvar a sua vida, vai perder ela. Mas quem por causa do Evangelho a perder, vai achar ela. Aí fica um negócio meio estranho. Aí Jesus continua agora dizendo assim, olha a pergunta que Jesus faz. Que aproveitaria ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E o verso seguinte,
A pergunta vai mais profunda ainda. Ou o que daria o homem por sua alma? Que moeda de troca ele pode usar pela sua alma? E essas duas perguntas de Jesus aqui, que é o centro do que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, continua ecoando. Continua ainda, sabe, ecoando dentro de nós, assim, de um muito alto mesmo, porque o que nós podemos dar em troca da nossa alma? Nosso dinheiro? Nosso nome? O que nós podemos dar em troca da nossa alma? Que tipo de ganho? O que nós temos que valeria em troca da nossa alma? Ou o quanto nós podemos conquistar aqui e que isso vai nos garantir passaporte para o céu? Em outro texto na Bíblia nós vamos ter Jesus perguntando numa parábola, e ali vai dizer: louco, você trabalhou, você granjeou, você armazenou, você investiu, você construiu, mas hoje te pedirão a sua alma, ou seja, chegou o seu dia, chegou a hora da sua morte. Para onde vai a sua alma? Nesse mês de janeiro nós estamos falando sobre a vontade de Deus. E em fevereiro nós estaremos falando sobre os milagres na Bíblia. Eu quero pegar diversos milagres no mês de fevereiro e estar compartilhando em fevereiro para a edificação da nossa fé. Nós iremos falar em fevereiro sobre os milagres, não só os milagres de Jesus, mas os milagres no Antigo e no Novo Testamento, e nós vamos compartilhar para edificar e fortalecer a nossa fé. Não perca, participe, Deus vai operar milagres em nome de Jesus. E aqui o Senhor Jesus continua a falar sobre isso, sobre essas duas perguntas, sobre aquele que tiver vergonha do nome dele, naquele dia, quando Jesus voltar, e estivermos diante de Deus. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante do Pai. Palavras que foram ditas. Palavras que foram ditas. Agora vamos lá, o que nós aprendemos aqui para extrair para a nossa vida hoje? Primeiro, ainda não são os dois perigos. Aplicação. O sucesso terreno não é passaporte para o céu. Eu queria que você escrevesse isso aí para você. O sucesso terreno não é passaporte para o céu. E eu vou inclusive falar com você sobre o meio eclesiástico, sobre o meio ministerial. Você pode pregar muito, você pode ter uma excelente oratória, você pode ser um excelente professor, você pode ser um brilhante teólogo, você pode ser um influencer, como se usa dizer, você pode ser extraordinariamente grande aqui nessa terra. Sucesso, como nós vamos chamar, não é passaporte para o céu. Não é passaporte para o céu, porque Jesus falou: naquele dia vai ter surpresa. Naquele dia, quando tiver ali para entrar, e Jesus vai falar para uns assim: vinde benditos de meu Pai. E para outros, o Senhor vai falar assim: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não, mas eu preguei, mas eu ensinei, mas eu profetizei, mas eu evangelizei, mas eu curei. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Jesus dizendo. Então preste bem atenção. Isso é para nós, é para você, e é para mim, e é para aqueles a quem Deus nos dará condições de compartilharmos e continuarmos dizendo: cuidado, cuidado, é meu dever trabalhar. Lógico que é meu dever trabalhar, porque a Bíblia fala a respeito da formiga. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Então, é meu dever trabalhar, é meu dever levantar cedo, é meu dever dar o meu melhor, é meu dever cumprir com aquilo que eu preciso fazer. Porque o trabalho é o meio para que eu venha prosperar. Mas a Bíblia também vai dizer que não é o muito trabalhar que faz com que uma pessoa ela venha crescer, prosperar. Não é o muito trabalhar. Você tem que ter uma boa administração, você tem que aprender educação financeira. Não é trabalhar 2, 3 empregos, mas é o que eu faço com o que eu tenho. Ensino muito aos meus filhos. Eu falo com meus filhos assim: não é o quanto se tem, mas é o que se faz com o que se tem. Como se administra? Eu falo com meus filhos sempre, falei com eles essa semana. Vou continuar falando com vocês enquanto eu tiver fôlego e enquanto vocês me ouvirem. Eu vou continuar falando com vocês. Então cuidado, porque o sucesso terreno, ele não é passaporte para o céu. Se eu perder a prioridade, se eu mudar o foco, se dentro do meu coração, se no meu pensamento os valores se inverterem, serei grandioso aqui,
mas não é passaporte para o céu. Naquele dia haverá surpresa. Segunda coisa, de aplicação para nós: as riquezas terrenas são sem valor quando o assunto é salvação. Jesus perguntou aqui, essa pergunta continua ecoando: o que daria o homem em troca da sua alma? Você vai dar os seus terrenos? Você vai dar os seus recursos que estão investidos na bolsa? Você vai dar os seus recursos que estão com você, os seus veículos, suas propriedades? O que daria o homem pela sua alma? Jesus está fazendo uma pergunta e ele está respondendo, é uma pergunta retórica. Ele está respondendo: nada nessa terra tem valor quando o assunto é salvação. Dinheiro, propriedade, fama, poder, nome, conexões, não tem valor. Não tem valor. E a terceira aplicação para a gente, no último versículo que eu li sobre aquele que tiver vergonha dele e das suas palavras, ele também se envergonhará dele. Para a nossa aplicação aqui, Jesus está dizendo: vergonha por vergonha. Envergonhou-se de mim, envergonhou-se da minha palavra, eu também me envergonharei dele diante do Pai. Ó meu Pai, eu tenho vergonha dele, porque ele se envergonhou de mim. Eu tenho vergonha de apresentá-lo diante do Senhor, porque ele conheceu o meu nome, mas ele não praticou, ele se envergonhou do meu nome, eu me envergonho dele. Ele vai ter que ouvir aquela palavra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E você precisa entender que o inferno não é para você. O inferno não é para mim. O inferno não é para o ser humano. Porque a Bíblia vai nos dizer que o inferno ele foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas, a partir do momento que eu decido estar no caminho que ele, diabo, está para o inferno, eu estou ali como um anjo mensageiro dele, indo para o inferno. Mas ele não é. Mas eu preciso decidir. E Jesus está dizendo: olha, o sucesso, a fama, o nome, o que você tem? Você pode trocar pela sua alma? Você pode comprar um passaporte para o céu? Jamais. 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 Então, quais são os dois perigos? Primeiro, chegar no topo sozinho. Aí eu falo por você, eu falo pela sua família, eu falo por mim, eu falo pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu casamento. Chegar no topo sozinho? Cuidado. Conquistou, trabalhou, estudou muito, aprendeu muito, correu muito atrás, levantou muito cedo, deitou muito tarde e não descansou nem nos feriados, nem no fim de semana. Teve uma vida inteira muito trabalhosa, de muito avanço, de muito crescimento, de muita coisa nova, muita novidade. Subiu muitos degraus. Maravilha, brilhante, parabéns. Chegou no topo sozinho? E aí? Ninguém suportou, ninguém conseguiu, ninguém te acompanhou, nem sua própria família. Primeiro perigo, chegar no topo sozinho. E segundo perigo, que nós extraímos aqui deste texto e eu compartilho com você: perder a sua alma. Chegou, conquistou, maravilha. Chegou o momento tão sonhado, parabéns, glória a Deus, Deus te abençoe. Aquela promoção tão esperada veio, excelente, você merece, é o seu momento. Assumiu agora uma posição, você tinha perdido o emprego, uma porta se fechou para você, e aí você viu que não era uma porta se fechando, mas era Deus te dando uma oportunidade. Agora você iniciou o próprio negócio, agora você tem condições de administrar o seu próprio tempo. Obviamente, quem trabalha por conta própria trabalha muito mais, a gente sabe como é que é isso aí, mas você tem ali também alguma flexibilidade. No início é difícil, mas enfim, não vamos falar a respeito disso, mas agora você entende que poxa, não era uma porta que estava se fechando, eu não estava perdendo, é Deus que estava me dando uma oportunidade. Eu falo na igreja, nas oportunidades que tenho, que desde o dia que eu aprendi essa lição com Deus, eu parei de orar para Deus abrir portas de emprego. Eu não oro mais para Deus abrir portas de emprego. Eu aprendi que Deus quer nos dar, e Ele pode nos dar, oportunidades. Quando eu vou orar,
E eu sempre digo aqui uma palavra, não são todas as lives, mas se você observar, eu digo assim: Senhor, abra-nos portas de bênçãos. Abra-nos portas de oportunidades, porque Deus pode colocar alguém do seu lado para você aprender algo novo. Deus pode abrir uma porta temporária para você estar num lugar e aprender a fazer um serviço, e daí você vai começar algo novo na sua vida. Deus pode fechar sim a porta do emprego, mas a partir de agora você vai dar um passo e começa o próprio negócio. Deus pode te abrir portas de oportunidade, e ela pode ser um emprego, mas pode ser um negócio próprio, pode ser uma oportunidade de um curso, pode ser uma oportunidade para você ir para um outro lugar, pode ser uma oportunidade de experiência, para um treinamento, um amadurecimento, e daqui a pouco você vai estar ensinando algo a esse respeito. Então eu não oro mais por portas de emprego, eu oro para que Deus nos abra portas de oportunidades, porque eu falei com meu filho ontem, foi aniversário do meu pai ontem, 67 anos. E eu estava conversando um assunto com meu filho, junto com meu irmão, e eu falei com ele assim: meu filho, às vezes Deus quer, às vezes nós estamos orando por isso, e Deus quer nos dar isso, e nós limitamos, tá? Mas, seja onde quer que você chegar, seja onde quer que você for, que pisar os seus pés, cuidado, para você não chegar no topo sozinho. Segundo, perder a sua alma. Se eu me ocupar mais em falar do que ouvir, eu estou pegando contramão, estou indo a caminho de declínio. Se eu me preocupar mais em ser visto do que me esconder em oração e intimidade com Deus, eu estou num caminho de destruição da minha alma e não estou na minha intimidade com Deus. Eu estou abrindo mão da minha prioridade. Hoje, falando sobre a vontade de Deus, a vontade de Deus para nós é que nós venhamos manter a nossa prioridade com Ele. Não abandone a oração, volte a orar, ore mais. Não abandone a meditação da palavra de Deus, medite mais. Olha, como o meu coração se alegra em ter você aqui comigo. Só faz sentido eu estar aqui se você estiver aí. É maravilhoso, isso me fortalece, isso edifica a minha fé, mas acima de tudo eu preciso dizer para você: não se alimente só comigo, não se alimente só do que eu estou te falando, mas vá você também mergulhar na Bíblia, vai você também meditar, vá você também dobrar o seu joelho, vá você também ter o seu tempo com Deus, vá você também ter a sua intimidade. É necessário. Porque há momentos, eu ministrei sobre isso 2 ou 3 vezes essa semana, em oportunidades que Deus me deu. Há momentos que nós teremos a fé e a nossa experiência com Deus. Então, você e eu, nós precisamos manter a fé fortalecida e termos experiência com Deus. Então hoje, cuidado, muito cuidado com estes 2 perigos. Chegar no topo sozinho e perder a sua alma. E olha as perguntas que Jesus fez. Meus irmãos, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que o nosso domingo, que o seu domingo seja maravilhosamente abençoado por Deus. Eu ministro sobre você, sobre a sua casa e sua família. Um domingo alegre, um domingo tranquilo, um domingo de paz, um domingo de descanso para o seu corpo e a sua mente. De tal maneira que você ainda nesse dia, você vai ver o quanto que o seu corpo descansou e você vai se sentir renovado para, se assim nos permitir Deus, na segunda-feira, nós acordarmos de pé, restaurados, para vencermos mais uma semana em Cristo Jesus. Eu ministro